Olá, pessoal. Tá dando para ouvir certinho, né? Beleza. É, Gente, boa noite para todo mundo. Desculpa eu lá atrás, acabei chegando aqui em cima da hora. Mas estou muito feliz, de estar aqui com vocês. Poder, talvez, tentar responder alguns questionamentos que lá atrás eu também me fiz algumas vezes. E, de alguma forma, juntos, né, a gente tentar trazer algumas soluções. Acho que alguém falou aqui sobre procurar algumas respostas, né? Confesso para vocês que eu não tenho todas e nem acredito que nunca vamos ter, mas a gente vai tentar aqui juntos falar um pouco, conversar um pouco a respeito, né, desse planejamento, né? Primeiramente da fase inicial, né? O Marcos Paulo até colocou lá no formulário, né? A parte do apontar, né? O sonho, né? Quando tudo começa, né? Então, quero trazer nessa noite algumas coisas que aconteceu, né, nesse tempo aí comigo aqui no Ministério dos Jovens. Deixa eu só projetar aqui, que aí talvez vai ficar mais fácil para vocês. Eu não sei se tá com o microfone seu, no final tem um ruidinho. Não sei se é aberto ou não. Continuador. Deixa eu ver se eu desligar aqui essa ajuda. Peraí. Tá aparecendo para vocês? Para mim aqui eu. Tá ok. Eu sou leigo nesse assunto aqui, ó. Peraí. Deixa eu só ajeitar aqui, senão eu vou me perder, né? Gente, enquanto o Lucas está ajeitando, peço que vocês coloquem aí no chat o nome e a igreja de vocês para a gente ver a frequência depois, tá bom? Agora ajeitei, também aceito. Certo. Deixa eu. Mas, Paulo, tá saindo meu som normal, né? Que eu não estou me vendo? Oi. Não estou me vendo, pronto. Eu tô te vendo também. Deixa eu desligar só o ventilador, senão vai ficar ruidinho. eu só ia pedir para você, Lucas, ver se consegue falar um pouco mais perto do microfone que está fazendo a captação do teu som, ou um pouco mais alto, que está um pouquinho baixo sua voz, e aqui já está no talo o volume. Vamos lá, deixa eu só selecionar o microfone. Então, que às vezes pode ser isso aqui, ó. Por favor. Melhorou? Marcos Paulo deu uma risada, parece até que eu sou mal educado. Melhorou agora ou não? Tá melhor? Tá dando para ouvir agora, né? Beleza. Bom, gente, então nessa tela inicial aqui, né, vocês estão vendo aí no fundo, né, esse é um pouco do nosso grupo de jovens, né, uma foto até antiga, não é tão recente assim. Aqui na minha cidade, aqui na nossa igreja, né, nós fazemos a junção, né, dos jovens e adolescentes. E essa quantidade que vocês estão vendo aí, é que essa foto está cortada, mas tem mais um pouquinho para o lado, nem sempre foi assim, tá? Então, isso daí é depois de alguns anos aí na caminhada. Então, eu coloquei essa foto exatamente para a gente falar um pouquinho sobre todo esse processo, né? Principalmente essa fase inicial, né? Que todo o processo a gente vai ver aos poucos aí durante a semana. Mas vamos lá. Essa aqui é uma figurinha clássica, né? Que acredito aí que todo mundo conhece e talvez possa ilustrar um pouco daquilo que vocês vivenciam, né?
acabam vivendo aí na sua trajetória aí no Ministério de Jovens, né, na sua mocidade, né? E, gente, eu vou ficar falando Ministério de Jovens porque aqui a gente utiliza mais o termo ministério do que mocidade, né? Mocidade. Então, só para vocês entenderem um pouco do nosso contexto. E a grande pergunta né? Você já se sentiu sozinho ou perdido em um trabalho com jovem? Né? Acredito que aqueles que estão iniciando um trabalho, aqueles, né, que estão aí nesse início, né, eles têm esse questionamento, né? Muitas vezes nós somos, algumas vezes caímos de paraquedas, né? Não tem ninguém para liderar, você é o jovem mais velho, você é o jovem que tem mais tempo de igreja e tudo mais, e a gente acaba assumindo uma posição sem ao menos uma preparação, uma capacitação, ou até mesmo um cuidado, né, com do, dos nossos líderes, né, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, nós fazemos esse questionamento, né? Mas cadê os jovens, né? Como que a gente vai começar um trabalho de mocidade sem a mocidade, né? Sem os jovens? Ou, por exemplo, mas eu não estou preparado para isso, né? Então, esse começo eu sei que realmente é algo que bate um medo na gente, né? E, e isso eu acredito que todo mundo que participa, né, de uma união de mocidade, né, que tem aí o seu ministério, vamos dizer assim, já se sentiu dessa forma ou já passou por alguns dilemas que fizeram sentido. Hoje, nesse nossa proposta, né, na data de hoje, é falar um pouquinho sobre 3 pontos, né? Três que é dois, na verdade, né? Que é falar um pouquinho sobre visão e sonho, que acaba sendo algo bem parecido, e, né, sobre algo que o Marcos Paulo colocou, né? Esse preparar, né? Que faz parte tudo desse início de processo. O nome do nosso ministério aqui, a nossa igreja, é o Ministério Inconformados. Né? É um ministério que tem mais de 10 anos, algo que na verdade, sempre existiu antes de ter o nome, né, Inconformados, mas algo que 10 anos para cá, que na verdade a gente começou a ser um pouco mais intencional, né, de realmente ter esse momento de preparação, de visão, de realmente sonhar em algo maior do que era antes, né? E aqui eu coloquei uma frase, e essa frase, ela sempre me marcou muito, né? Quando assim que eu entendi, né, o meu chamado, aquilo que Deus tinha para minha vida, essa frase me marcou muito, porque só para vocês saberem, né, eu não nasci num berço cristão, nasci num berço, nasci na igreja, eu me converti depois, e eu falo que desde quando eu me converti, desde quando eu entrei na igreja, eu já estou envolvido dentro do ministério, né? Então eu já sempre fiz parte ali, de uma maneira ou outra ali, auxiliando, e acabei aprendendo com muitas pessoas que passaram durante esse período, até o momento em que realmente Deus aí me pegou, me chamou de vez, assim, eu entendi que era comigo. E essa frase é algo que me marcou bastante, que é: um chamado nasce quando algo o deixa inconformado. Sabe, há alguns anos atrás, quando eu comecei a pensar, né, em ser líder, em liderança de jovens, e quando realmente assim, eu senti da parte de Deus, algo que eu senti muita falta foi de, por exemplo, um apoio da minha denominação. Eu não encontrava na IECB, eu não encontrava em nenhum lugar, um lugar que eu pudesse me capacitar, ou que eu pudesse me preparar, ou que eu pudesse fazer um curso, algo desse tipo, né? Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de workshop, de tantos eventos que a Comec tem promovido, e que hoje as federações também têm promovido, é assim, algo que há, sei lá, 8 anos atrás não tinha, né? Algo que, pelo menos, perto da minha região eu nunca vi, eu nunca consegui ter acesso a isso, né? Então não tinha algum lugar ou algo que eu pudesse ter uma referência, algo que eu pudesse pedir uma ajuda, né? Por mais que sempre existiu Comec, sempre existiu a FEMEC,
mas a gente era muito distante, então eu não tinha essa proximidade. E aí, algo que me chamava muita atenção e algo que fez parte aí de quando Deus me chamou, foi uma frase, né, do pastor Lucinho Barreto, foi uma pregação dele. Pastor Lucinho Barreto, para quem não conhece, é o pastor da Lagoinha, é um dos pastores da Lagoinha, né, ele tem um trabalho com jovens, que é o Jesus Freak, né, que é os loucos por Jesus. E o pastor Lucinho, ele falou alguma vez que me marcou muito, que foi o que essa geração, né, a geração de mocidade, de jovens, mais precisam são de referência, né? E ali eu entendi que era Deus me chamando para ser uma referência no meio de uma geração que muitas vezes é taxada como uma geração perdida, uma geração sem futuro e tudo mais. Então, ali começou, então, a minha trajetória e, assim, de fato, meu posicionamento para me tornar um líder, né? Para ser um exemplo, primeiramente para ser um exemplo, né? Para essa galera que vocês estão vendo aí, e depois a liderança foi algo que foi nascendo durante esse processo aí de ser um exemplo para eles. E nesse período, né? Essa frase, né, que um chamado nasce quando algo deixa conformado, ela me marcou muito, porque eu ficava inconformado com as coisas que eu via no mundo, eu ficava inconformado que não tinha líderes, que não tinha uma referência, que não tinha um exemplo. Então, isso me motivou ainda mais a botar a mão na massa e fazer. Porque é muito fácil a gente olhar para as dificuldades, olhar para os obstáculos, olhar talvez pela falta de apoio, olhar pela falta de incentivo, enfim, e começar a criticar e começar a falar. Só que isso o tempo passa, né? E a gente precisa fazer, né? Tem pessoas que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso auxílio. E aí, então, quando eu realmente me tornei inconformado, né, com essa situação, que as coisas começaram a fluir, tanto na parte ministerial e também na parte do nosso Ministério de Jovens, que foi crescendo ao longo do tempo, né, como eu falei, isso daí é uma imagem de um acampamento, nosso terceiro acampamento, e nisso a gente já aumentou, já saiu gente, já entrou gente, alguns ainda estão conosco, outros já vieram pessoas novas, mas o fato é que às vezes o que eu vejo, né, que a gente precisa é realmente da intencionalidade, né? Muitas vezes nós nos colocamos dentro de uma união de mocidade, mas muitas vezes nós estamos ali apenas para cumprir uma tabela, fazer uma programação, fazer um evento, mas falta essa intencionalidade, saber um caminho para a gente perseguir, algo para a gente é, para a gente conquistar ou aonde nós queremos chegar, né? Muitas vezes acaba faltando isso. E aí, gente, fiquem à vontade para completar, para fazer alguma pergunta. Não sei se eu vou ter a resposta, mas a gente está aqui para isso, então fiquem à vontade aí, tá bom? Às vezes essa realidade que eu passei é a realidade que também vocês estão passando, então fica à vontade. E aí, algo que é muito importante nesse processo, né, faz parte um pouco dessa preparação, desse início, né, de um movimento de jovens, de uma união de mocidade ou de ministério de jovens, seja lá como você quer chamar, é a questão, essa questão do poder da visão. Deixa eu ver se eu só consigo. Não sei o que está. Deixa eu ver. Deixa eu só pegar uma apresentação aqui, senão agora eu consigo. E aí, o poder da visão é algo que vai fazer total diferença para vocês que são líderes ou para vocês que talvez estão iniciando ou desejam, né, ser um líder, né, ser um presidente de uma cidade, né, estar à frente de uma mocidade. A visão ela é o fator mais importante que diferencia bons líderes de excelentes líderes, né? Um líder que tem visão, né, é um líder que sabe aonde ele quer chegar, né, ao caminho que ele quer trilhar, né? E essa visão, né, trazendo talvez uma definição para ela, o que seria uma visão? A visão é uma imagem mental clara que leva as pessoas a perseguirem um futuro, né? Então, muitas vezes nós focamos muito em programações, né, eventos,
e é que eu falei, né? Falta muitas vezes a intencionalidade. Eu vi uma frase uma vez que ela me marcou bastante, que fala o seguinte: o importante não é o evento que nós criamos, mas sim o compromisso que as pessoas assumem, né, com o evento que a gente faz. Porque muitas vezes nós fazemos evento por fazer, mas e aí? Qual que é o compromisso que as pessoas vão ter após o evento? Porque se for um evento apenas para ser um evento, vai continuar sendo um evento, entendeu? Não vai trazer nenhuma mudança, nenhuma transformação. Agora, a partir do momento que esse evento ele gera um compromisso, isso sim vai fazer diferença no meio da sua mocidade, no meio dos seus jovens, ou aonde você liderar, né? Então, agora, né, que eu assumi a federação aqui no estado de São Paulo, né, que é estado de São Paulo, um pedaço de Minas, eu sempre falo isso para as pessoas, falo, gente, a gente precisa parar de fazer evento, né? Se a gente não se importar com preparar os líderes, capacitar os líderes, estar juntos dos líderes, ajudá-los de alguma maneira, mentoreá-los, discipulá-los, né? Não vai adiantar a gente fazer evento, né? A gente talvez vai colocar 100 pessoas ali, mas que de fato não vai mudar muita coisa. Então, essa questão de visão ela é muito importante, porque ela vai mostrar ou ela vai nos orientar o caminho que nós vamos aí percorrer. Tem uma definição que diz assim: visão para o ministério é uma imagem mental clara de um futuro preferível, concedida por Deus e a seus servos escolhidos, baseada em um entendimento exato de Deus, de si mesmo e das circunstâncias, né? Quem fala isso é George Barna. E é bem interessante porque é exatamente, né, essa visão, ela não parte exatamente assim do Lucas ou do líder, né? Uma visão que parte de Deus, né? Daquilo que ele quer que nós façamos enquanto líderes, daquilo que ele nos dê, né, de visão, né? Então, isso vai muito daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós desejamos, isso tudo vai nos orientar aí nessa visão do ministério, né? Daquilo que realmente vai ser algo para a gente trilhar, para a gente seguir. Então, eu gostei bastante aí também dessa frase. Nós podemos fazer algumas analogias com relação à questão da visão. Nós podemos, por exemplo, falar que a visão ela é como o olho da águia, né? Uma águia ela pode ver mais longe do que os outros animais. Da mesma forma, líderes visionários veem além de uma mentalidade de fazer apenas o suficiente e vislumbram uma missão que faz uma diferença apostólica para Cristo. Então, o líder, né, aquele que tem esse chamado para liderar uma união de mocidade, ou ministério com jovens, seja lá qual for esse nome que você dá aí para o seu trabalho, ele precisa ser um líder visionário que tenha, por exemplo, um olho da águia, né? Que não apenas vê o suficiente ou aquilo que todo mundo vê, mas que ele consiga vislumbrar algo que realmente vai fazer diferença, né? Algo que algo que está mais à frente, né? Então, por isso que nós falamos a respeito da visão no começo, né? Sobre o que diferencia bons líderes de excelentes líderes é a visão. Porque bons líderes, né, ele tem a visão como qualquer outra pessoa. Mas excelentes líderes, eles conseguem enxergar muito além daquilo que qualquer outra pessoa está vendo, né, aquilo que as pessoas possam enxergar. Uma outra analogia é a respeito de uma lupa, né? A lupa faz vermos objetos com detalhes mais definidos. A visão de Deus permite que um líder veja com maior clareza e foco. Então, é aquilo que a gente falou um pouquinho também sobre da intencionalidade. Ter uma visão como lupa, ela vai fazer com que a gente não fique perdido de um lado para o outro, fazendo um negócio aqui, fazendo um negócio ali e até acertar talvez um ponto. Lógico que a gente vai ter acertos e erros durante a caminhada, mas quando nós temos uma visão clara, uma visão definida, tudo vai ter maior foco, vai ter maior clareza.
por exemplo, nós estamos aqui iniciando a nossa federação, é, uma reestruturação, né, vamos dizer assim, né? Então, nessa reestruturação, a primeira parte dessa reestruturação passa primeiro por quem? Pelos líderes. Por quê? Porque são eles que, como federação, nós vamos conseguir atingir e alcançar, né, o restante da nossa mocidade. Então, é um processo, né? Não é algo, não é algo fácil, não está sendo fácil desde o início, mas esse é o nosso foco por enquanto, né? É fazer menos eventos, focar nos líderes, para que possamos obter aí resultados futuramente, né? E, por exemplo, na nossa união de mocidade, né? Algo que nos ajudou muito, né, foi a questão da identidade, né, que é Ministério Inconformado, né, baseado em Romanos 12:2. Que isso era algo que a gente entendia que era algo de Deus mesmo, né? Porque o Romanos 12:2, né, aquele texto famoso, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela inovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, qual que é o grande objetivo nosso como ministério, como mocidade? É que os jovens, eles possam não se conformar com o mundo, né? Isso é óbvio, que eles não sejam conformados com o mundo, ou seja, não tenham a mesma forma do mundo, mas que sejam inconformados em todos os aspectos, inconformados em talvez ficar na mesmice espiritual, mas sim buscar é, 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 ser, buscar mais experiências com Deus, buscar mais intimidade com Deus, não aceitar o que o mundo tenta dizer como regra, como o politicamente correto ou as ideologias, é ser conformado com tudo. Então, essa visão, né, da gente formar jovens inconformados, ela nos trouxe uma clareza maior, um foco maior naquilo que nós iríamos trabalhar com eles. Então, isso também ajudou bastante. E também um líder, né, visionário, um líder que enxerga como se fosse as margens de um rio, né? As margens de um rio direcionam o fluxo da água. A visão fornece direção e nos mantém caminhando na direção que Deus deseja nos levar. Então, uma coisa é certa, né? Um líder de um MEC, quem está começando ou quem já está na caminhada há algum tempo, sozinho não vai a lugar nenhum. E sozinho que eu falo não é pelo seu mérito, não é pelo seu próprio esforço, não é porque você é bom, não é porque você é comunicativo, não é porque as pessoas gostam de você, porque você é simpático. Se você não tiver a visão que vem de Deus, se você não tiver essa intimidade com Deus, se você não buscar a Deus, nada disso aí vai adiantar. Por quê? Porque a visão ela vem diretamente de Deus, né? Daquilo que Deus deseja para a gente como ministério, para onde nós queremos caminhar. Muitas vezes, né, durante esses 10 anos, nós começamos projetos, paramos projetos, porque a gente entendeu que não era algo que Deus desejava e a gente voltou a fazer o que realmente, né, dava certo. Então, assim, a gente tem realmente essa sensibilidade de saber qual a margem, né, desse rio, né, por onde Deus quer nos levar, por onde nós vamos aí caminhar. Então, nós temos hoje a questão, né, de ministério inconformados. Nós temos um trabalho muito forte com a questão de discipulado. Então, a gente pega bastante nisso, na questão do discipulado. Então, um jovem começou a frequentar a igreja, ou um adolescente, já faz algum tempo, já está firme nessa caminhada, a gente vai lá e começa a discipular, né, esses jovens. Por quê? Porque é a maneira da gente firmar eles, a maneira deles entenderem um pouco mais da palavra, entenderem um pouco mais das coisas básicas, né, no cristianismo. Entender a questão do batismo, entender tantas outras coisas. Então, para ser um jovem conformado, tem que ser uma pessoa que é um discípulo de Cristo, né? Que entende o que é ser um discípulo de Cristo, que entende as verdades bíblicas. Então, toda a visão que nós temos do ministério, ela passa pelas ações que nós vamos tomar. Então, hoje, graças a Deus, né, nós temos aí 4 seminaristas jovens, né, assim, jovens, né, abaixo dos 30, né, que estão fazendo seminário, que vão se formar, que já pregam, a gente sempre desenvolveu eles nesse sentido de pregação, de fazer missões, evangelismo, né? Então, porque a gente entende que faz parte não só de ser cristão, né, mas principalmente da visão que nós temos como ministério, né? Então,
Então, é por isso que nós devemos ter essa visão como uma margem de um rio, né, que vai fornecer essa direção dos nossos caminhos. Gente, alguém quer falar alguma coisa, quer complementar? Fique à vontade aí, que vou tomar um pouquinho de água aqui que tá quente agora. Eu queria falar rapidinho, assim, eu falo por mim, essa questão de sonho, de visão, era uma pessoa que não dava atenção a isso. Eu não pensava na importância que era isso. Ou então era algo que seria mais sem pensar. Mas quando você dedica tempo, né, a pensar, a planejar com base naquilo que onde você quer chegar, foi daí que surgiu, né? Há muitos planos vêm daquilo que a gente sonha, do que a gente almeja, do que a gente olha lá para frente e quer. Então, acho que é uma coisa importante para a gente pensar e a gente refletir para a nossa realidade como uma cidade, na nossa igreja primeiro, né? É o que eu quero, né? Qual o sonho? Um sonho de igreja, um sonho de mocidade. Acho que é mais por aí. Algo Lucas, boa noite. Maíra aqui do Rio de Janeiro, quero fazer uma pergunta. pode falar, Maíra. Ai, meu Deus, será que você vai responder? Não, tem que saber. É, você falou aí do discipulado, é uma coisa assim que eu gosto, é uma área que eu gostaria muito de trabalhar com os meus adolescentes, que eu ainda não tenho. Porque a minha igreja lá, a gente ficou sem o grupo, né, dos adolescentes, sem o ministério, adolescentes e jovens. Hoje na igreja a gente tem um jovem e 4 adolescentes que estão se chegando agora. E eu não tenho um grupo. Eu queria saber se quando você começou, você tinha um grupo para trabalhar com, no caso, uma diretoria, porque o meu grupo lá hoje só tem eu de diretoria. Então, eu queria saber se você começou sozinho ou se você chamou alguém, ou se essas pessoas foram aparecendo para começar com você um trabalho de discipulado, de buscar os adolescentes e os jovens. Beleza, uma pergunta que eu consigo responder. Bom, é interessante porque quando eu já cheguei, né, o trabalho com jovens e adolescentes já existia, mas era algo assim, era mais um encontro, sabe? Né, de se encontrar, de fazer o culto, nada assim intencional, no sentido assim, para onde nós vamos caminhar. Então, tinha um pessoal mais velho, né, nada de gente jovem liderando, era o pessoal mais velho, né, à frente. E aquele negócio, né, como se fosse pais, né, cuidando ali do pessoal, da galera e tudo mais. A partir de, vamos colocar uns 10 anos atrás, eles começaram a mudar um pouco a visão e começaram a trazer, investir em jovens dentro da diretoria, né, vamos dizer assim, né, dentro da diretoria. E foi quando começaram a chamar um, começaram a chamar outro, né, vendo assim as características, vendo o jeito, vendo que uma coisa é clara, né, a gente está passando por isso agora, não sei nem se ela está aqui na sala, mas tem uma pessoa que está entrando na nossa diretoria atual agora, que ela tem uma conexão muito grande com os adolescentes. Que, assim, onde ela está, os adolescentes estão, e, assim, é algo que a gente vai percebendo essas características nas pessoas, e isso faz a diferença quando nós trazemos eles para a nossa diretoria. Então, com 10 anos atrás, quem eram os líderes na época, né, eles começaram a perceber algumas coisas desse tipo. Quem tem a facilidade de liderar, quem tem, né, o compromisso, logicamente, como cristão, de leitura da palavra, enfim. Então, foi montando aí uma liderança, né? Vamos dizer assim, foi montando uma liderança mista, né? Com mais adultos do que jovens, né? Até mesmo por conta que, na época, quando eu cheguei, eu era o mais velho, eu tinha... a galera era mais adolescente do que jovem, né? Jovens tinha poucos e os que tinham moravam fora, estudavam fora. Então, assim, era bem difícil trabalhar com jovem, era mais adolescente, eram uns adolescentes, assim, bem complicados. Hoje eles são bênçãos, crescer eles são bênçãos, mas na época eram bem complicados. Então, conforme o pessoal foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi amadurecendo, né, a liderança foi inserindo eles na diretoria, né, e isso foi
fazendo com que houvesse aí uma renovação. Hoje, praticamente toda a diretoria é jovens, né? Temos aí nossos conselheiros, né? Mas toda a diretoria é jovem, então hoje é, nós temos vários jovens. Isso foi acontecendo de forma gradual, sabe? Não foi assim, todos que estão hoje não foram aqueles que começaram, né? Alguns saíram, outros chegaram, mas foi algo gradual que foi acontecendo conforme a gente ia ver, nós íamos vendo as características deles, né? Seu compromisso com a igreja, seu compromisso com Cristo, né? Até mesmo pelo testemunho daquilo que eles faziam. Então foi acontecendo de forma gradual, né? E o discipulado ajuda muito nesse aspecto, por quê? Porque o discipulado é, você vai trazendo, né, não só as noções básicas de um cristão, mas você vai promovendo ele, né? Você vai desenvolvendo a fé dele, você vai falando. Então, é até engraçado, né, que hoje, quando nós fazemos discipulado, nós fazemos o básico, aí depois a gente já vai para vamos dizer assim, para um intermediário, com um alimento bem mais sólido, e a gente vai caminhando para um processo de liderança, né? Então, hoje, o pessoal que faz discipulado, né, conforme eles vão amadurecendo, a gente já vai caminhando ele para um processo de liderança para que futuramente eles façam parte da nossa liderança, né? Não sei quem participou do curso do Willi aqui, né? E lá tem a multiplicação por discipulado, multiplicação por mentoria, multiplicação por coach, né? Então a gente vai meio que seguindo o esquema, né? Todo acompanhamento, discipulado, fase inicial, se não me engano, a parte de coach, a parte de mentoria, né? Então a gente vai seguindo esse esquema, né? Então hoje as pessoas que a gente vai discipulando, a gente já caminha para esse aspecto de liderança, né? Quem tem, por exemplo, uma área, não de liderança, mas mais voltada para outras áreas dentro da igreja, nós vamos direcionando, né? Mas isso foi algo gradual, não foi algo que, assim, hoje, graças a Deus, depois de 10 anos, a gente tem uma diretoria bem consistente, mas nem sempre foi assim, mas isso foi com o tempo mesmo. Não sei se eu consegui te responder. Consegui te responder, eu tento explicar melhor. Mas algo que eu aprendi também, Maíra, é que time bom, ele não vem pronto. Uma frase que eu vi uma vez é sensacional: um time bom não vem pronto. A gente tem que preparar as pessoas, né? Nem sempre elas vão nascer com uma característica de líderes, né? De, e a gente precisa preparar as pessoas. Talvez o que mais falte na nossa união de mocidade seja a preparação, a capacitação. E se a gente quer realmente ter uma diretoria sólida, né? Consistente, nós precisamos prepará-los. E aquilo que eu sempre gosto de falar para o pessoal: nada grande se faz sozinho, né? Nós precisamos de uma diretoria, né? Eu sei que às vezes no começo é difícil e a gente tem que trabalhar com o que tem, né? A gente precisa entender isso também, que às vezes a gente fica, não tem ninguém para me ajudar. Mas se você tiver uma ou duas pessoas ali para iniciar, né, sempre vai ter uma pessoa que talvez destaca mais, então vai delegando funções, mesmo que sejam funções pequenas, funções não exige muito, né? Mas vai trabalhando isso, né? Vai inculcando isso, vai trabalhando compromisso, vai trabalhando, porque com certeza dessas pessoas, né? Esse pouco que você tem, com certeza vai virar muitos, porque essas pessoas, quando elas começam a engajar, quando elas começam a botar a mão na massa, as coisas começam a acontecer, né? Então, talvez uma dica aí para vocês também. Foi bom, Lucas. Me respondeu assim, me incentivou, né? Porque a gente fica meio que num desespero, porque a gente vê que tem um trabalho a ser feito, mas a gente medo de não conseguir desenvolver com um pouquinho que a gente tem ali e delegar, né? Juntar para a gente direcionar e ver quem se destaca, quem tem o dom ali para certo tipo de coisa. Realmente é o que a gente tem que fazer. Isso aí abriu minha visão um pouco para essa área aí. Que bom. Fico feliz. E é isso que muitas vezes, né, a gente tá, principalmente o pessoal, às vezes tem um pessoal um pouco mais velho, né, tem um pensamento assim: a pessoa precisa ser mais madura para fazer tal coisa. Vou ser bem sincero, hoje a maior resposta que a gente tem aqui na nossa igreja é adolescente. E os adolescentes estão envolvidos em tudo. Da parte de mídia, da parte. Cara, a gente vai fazer um evento, mano, fala com os adolescentes. O adolescente vai e faz. E por isso que eu falei de uma pessoa, não sei se ela está aqui na aula, que ela tem essa conexão com os adolescentes, porque
ela fala, mano, a galera já junta nela, já começa a fazer. O pessoal fez arrecadação de pizza, né, para o nosso acampamento agora, e quem fez as pizzas, né, quem ajudou a confeccionar, a maioria é adolescente, né? E então hoje a maior resposta que nós temos é dos adolescentes, mas esses adolescentes vão crescer. Esses adolescentes, eles vão ser uma mocidade, né, ser jovem daqui a pouco. E a gente já tem que já inculcar na mente deles já. E já temos algumas boas respostas, né, de adolescentes que já estão, né, migrando para essa fase jovem, que a gente já tem trabalhado, tem treinado, a gente tem, para que eles futuramente assumem aí a nossa liderança, entendeu? Porque é uma coisa certa, né? O bom líder é aquele que pode morrer, né? Essa é uma frase também que eu gosto bastante. Que o bom líder é aquele que pode morrer. A gente não vai ser líder da nossa mocidade para sempre. A gente não vai estar aqui para sempre, né? Então, nós precisamos preparar sucessores, né? Então, a gente trabalha muito nisso hoje, né? De ter alguém para assumir o nosso cargo, nossa função, quando der o nosso tempo, né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar e repensar. Acho que o Laerte levantou a mão. Lucas, e como harmonizar isso aí com a realidade da igreja? Porque, por exemplo, eu vou pegar o gancho aí da nossa última irmã que falou. Ela é sozinha. Você trouxe aí o exemplo que os mais engajados aí na sua igreja são os adolescentes. Adolescente tem tempo livre, não trabalha, só estuda um turnozinho, talvez ali no máximo no segundo turno, se ele tiver algum colégio integral. E muito foi falado sobre preparação, mas isso não fica a cargo somente da mocidade, é uma integração total com a igreja. Às vezes só tem, eu não estou querendo dizer que é a irmã que falou, tá? Mas eu vou pegar um exemplo. Às vezes é a única pessoa que tem para trabalhar, porque ela tem a boa vontade, às vezes ela não tem nem condições de discipular alguém. Então, trazendo para uma questão prática, como harmonizar isso com os demais departamentos da igreja e, de fato, a liderança, que são os oficiais, aquele pessoal ali que detém, de fato, uma bagagem maior para discipular, para ter um olhar mais crítico, porque a realidade também das nossas igrejas, das que eu visito e das que eu sou membro, é de que o pessoal é de um nível médio para baixo. Não tem nada extraordinário. No papel, eu não estou querendo depreciar o teu trabalho. No papel, o extraordinário ele pode ser desenvolvido, mas na prática, você olhar e enxergar algo com possibilidade realmente de alcançar o extraordinário é bastante difícil. Então, como harmonizar isso com a realidade das nossas igrejas de pessoas de nível médio, sem tempo livre, e harmonizando com os demais departamentos da igreja, inclusive os oficiais? É uma pergunta, Laerte, até um pouco complexa, né? Agora que eu estou mais a fundo, né, trabalhando com a confederação, com a federação, a gente vê muitas realidades diferentes da minha, por exemplo, né? Nós somos uma igreja do interior de São Paulo, uma cidade tranquila, né, e acaba conseguindo fazer muitas coisas. Mas muito das coisas que aconteceram no nosso ministério, ela vai muito da visão do pastor, né, daquilo que o pastor muitas vezes acredita ou deseja para a sua igreja. Nosso pastor, o pastor Josias, ele sempre deu muita liberdade para o trabalho de jovens, ele sempre deu muita confiança, ele sempre, o trabalho com discipulado sempre existiu na nossa igreja. Então, assim, não foi algo que começou com os jovens, não, mas sempre existiu na nossa igreja. Então, todo mundo estava acostumado com essa cultura, né? E infelizmente, né, não é a realidade de todo mundo, não é a realidade de toda igreja, né? Passar por isso, por todo esse processo, porque querendo ou não, esse processo, né, essa visão que parte da igreja, né, e assim, não é algo do ministério ou da União de Mocidade, é algo que parte da igreja, essa visão de discipulado, de pequenos grupos, de investir na juventude, né, ela tem que vir de cima, né, ela tem que vir, como você falou, dos oficiais, dos pastores, eles precisam comprar essa ideia, né, eles precisam comprar a ideia e realmente ajudar, principalmente nesse início, que é o mais complicado, né? Porque até você formar uma liderança, até você ter um grupo de jovens, com certeza nós vamos precisar muito da ajuda dos oficiais, presbíteros, diáconos, pastor principalmente,
né? Porque não dá para, por exemplo, o líder pregar todo sábado, né? Senão a galera cansa, né? Então, o pastor tem que estar junto, o pastor tem que estar presente. O pastor Josias, apesar, da sua idade, ele sempre se faz presente no culto de jovens, no culto da mocidade. Então, assim, ele gosta de estar junto, vamos fazer um churrasco, ele está junto. Então, assim, parte muito da liderança. E aí, como conciliar com os outros departamentos, né? Algo que eu vejo, né, muito aqui, que a gente sempre motivou eles a participarem dos outros ministérios, né? Não só do Ministério dos Jovens, mas então hoje a gente até brinca, né, que eles estão praticamente em todos os outros ministérios, né? A gente trabalha com o ministério aqui, né? A gente tem a União Feminina, tem a União de Homens, mas tem outros ministérios aí que Ministério de Mídia, Transmissão, enfim, Recepção e alguns outros aí. Então a gente sempre tentou trazer isso para eles, entendeu? E assim, é que não falei, o começo é sempre muito difícil, vai ter uma ou duas pessoas. E a gente vai ter que fazer talvez uma programação, né, com uma ou duas pessoas no início, com três pessoas, ou só vai ter uma pessoa para a gente ali conversar, para a gente falar, mas que a gente possa começar mesmo tendo poucas opções, mesmo tendo poucas condições, ou não tendo um local apropriado, uma programação, não tendo muito recurso financeiro, que é alguma das coisas que o pessoal às vezes fala, né, que falta muitas vezes a parte financeira para fazer alguma coisa, algum evento, a gente entender a nossa realidade local, entender o contexto local, entender é, tudo isso, né, para a gente colocar dentro da nossa visão. Bom, eu tenho a visão X, tenho essa realidade. Qual que é o passo? Qual que é o próximo passo? O que que eu vou fazer? Entendeu? Por isso que a visão, até como o Marcos Paulo falou, né? Eu achava também, né, que o Marcos Paulo falou que dava muita importância, que visão era algo só empresarial, que negócio de metas, alvos, enfim, objetivos era algo mais empresarial. Só que hoje eu vejo a necessidade de trazer isso para dentro de uma união de mocidade, porque ela realmente vai nos direcionar nessa questão qual que vai ser os passos, entendeu? E aí, tudo isso tem que estar harmonizado com a visão da igreja, entendeu? Eu sei de muitos jovens que às vezes reclamam, falam, olha, eu queria ter um trabalho discipulado na minha igreja, mas não tem, né? Meu pastor não tem essa visão, né? E aí, como federação e como confederação, a gente fica muito limitado, a gente não pode fazer nada porque as igrejas são autônomas, né? Então, o que a gente fala, ora, converse com o seu pastor, apresenta os pontos, né? Fala para fazer um projeto, como é que chama? Um projeto inicial, né? Só para ver como vai ser a reação, só para ver como vai ser. Porque, assim, a gente também, como confederação e federação, a gente não consegue fazer muita coisa além de preparar, de capacitar, de estar junto, de mentorear. Mas, a partir do momento que envolve trabalho local, a gente não tem muita autonomia, a gente não tem como controlar, a gente não tem como intervir, a gente fica muito aquém, né, disso. Né? A gente fica muito, por conta das questões aí de como é a igreja local, né, autônoma e tudo mais. Então, assim, realmente difícil muitas vezes, né? Mas eu tenho visto assim algumas mudanças. Tem um exemplo de uma igreja, só não vou citar para não ser ruim, de uma jovem que falou sobre a respeito do discipulado comigo, o pastor não tinha essa visão, tal, tal, tal. E aí, aos poucos, né, ela fez todo um treinamento discipulado e tudo mais, como começar, pequenos grupos, enfim. E aos poucos agora ela está começando a implantar o discipulado na igreja dela através de oração, de conversa com os pastores, de trazer os líderes da igreja junto com ela. Só que assim, é um trabalho que ainda está começando, né? Ainda não deu fruto nenhum, mas já é um grande avanço para a igreja. Eu perguntei porque pode ser frustrante, Lucas, a pessoa descobrir na prática, de uma maneira bem dolorosa, que existe igreja que está na mão dos oficiais ou na mão do pastor. E a pessoa ter toda uma boa vontade de desempenhar o trabalho e quando bater na assembleia, ó. Por isso esse tipo de provocativa. Às vezes não fica tão claro como o nosso governo ele é na prática. Porque o que é que rege o sistema evangélico no Brasil? São as grandes igrejas de grandes mídias. Então tem gente que está na igreja
congregacional que acha que vai agir como se fosse uma preteriana, um episcopal, pode chegar lá e agir e pode dar com burros na água e se frustrar violentamente. E a gente sabe que pessoas feridas, sem ter um processo de restauração, pode ser muito perigoso, né, para a vida da própria pessoa e o desenvolvimento do trabalho dela. Por isso essa provocação. Uhum. Não, mas a sua fala é perfeita e é realmente isso mesmo, Ronald. E, e que nem eu falei, aqui a gente, que nem eu falei, o trabalho intencional começou há 10 anos, mas é um trabalho que já vinha de antes. Então, assim, a gente só potencializou isso, né? Vamos dizer assim. Chegou para Potencializou somar. exatamente, entendeu? Potencializando e trazendo, assim, não trazendo o mundo para dentro da igreja, né? Mas olhando a realidade da igreja, né? Por exemplo, a gente tem uma dificuldade no começo de trazer os pequenos grupos, né? Porque tinha, pelo menos na minha igreja, né? Tinha uma resistência por causa do G12. Para quem conhece o famoso G12, que eram os grupos de como se fosse célula no passado, que deu problema e tudo mais. Então tinha uma resistência. Então, quando a gente começou o sistema célula, a gente começou com sete jovens, né? Hoje nós chegamos em célula de jovem com 50, entendeu? Mas assim, é um trabalho de 7 anos de célula que a gente tem. Fez agora em novembro. A gente comemorou faz umas 2 semanas atrás. Uma semana atrás, na verdade. A gente comemorou. Mas foi assim, começando com 7. Uma delas era online. No outro dia tinha 7. No outro dia tinha 8. No outro dia tinha 6. E até alcançar aí um dos nossos objetivos, né? Mas como você falou, muitas igrejas, muita realidade é bem diferente. E eu fico triste com isso, porque, pelo menos da minha região, e eu posso falar da minha região porque é aquilo que eu vivo, né? Tem muitas igrejas envelhecendo, igrejas fechando, porque não investiram em jovens, não apostaram em trabalho de jovens, não tem jovens, não tem adolescentes, os pastores ficaram velhos, os pastores não têm a mesma força, não, enfim. E a gente vê muito isso, igrejas fechando, igrejas se migrando para outras igrejas, porque o trabalho ali não tem uma continuidade. E às vezes o que falta, muitas vezes, dos nossos líderes é olhar para o futuro, no legado e pensar na continuidade do trabalho, né, de alguém da igreja. Né? Hoje nós temos a convicção, né, aqui na nossa igreja que o futuro pastor, né, que vai suceder o atual, que logo já vai jubilar, vai ser alguém da nossa igreja. A gente está formando seminaristas, pastores, exatamente para isso, para que a igreja possa eleger esses pastores futuramente, para dar toda a continuidade no trabalho. Só quem vive a realidade de uma igreja que fica trocando de pastores a todo momento, a toda hora, sabe o quanto que é complicado o trabalho da igreja. Porque um pastor chega e muda toda a visão, e o outro vai e quer fazer diferente, e não conhece os membros e tudo mais. Então, hoje a gente tem um trabalho de continuidade, né? De poder, né? O pastor, graças a Deus, tem essa visão de apostar na juventude e trazer esses novos pastores, né, de fazer uma parte de mentoria, de estar junto com a gente e preparar, né, alguns de nós para assumir a igreja daqui a pouco. Mas nem todas as igrejas, infelizmente, não são assim, né? E é interessante, Laerte, que eu estou falando para o Laerte, mas é para todos, né? Que que nem eu falo pro pessoal, né? Se cada um, né, de nós fizéssemos a nossa parte, né? Os pastores fizessem a parte deles, a, as uniões fizessem a parte deles, a confederação fizesse a parte dela, a federação fizesse a parte dela, a união fizesse a parte dela, né? E todo mundo envolvido, o nosso sistema congregacional era para ser muito mais forte do que é hoje, porque é uma estrutura que funcionaria perfeitamente, mas como falha de um lado, falha de outro, falha de outro, falha de outro, a gente não consegue desenvolver o trabalho da forma correta, né? Uma denominação que tem mais de 160 anos aí de existência, a mais antiga, né, oficialmente, né, no Brasil, deveria estar um pouco melhor do que está hoje, né, em termos de número de igreja, em todos os lugares. Mas é uma crítica positiva aí para a gente repensar, né, e mudar a nossa ideia. Eu acredito que essa renovação
vai partir muito de nós, né, jovens, né? Porque a galera que talvez pensa diferente da gente, a galera mais antiga, né, que ainda tem muito tradicionalismo dentro deles, né, logo, né, eles estão indo, né, estão caminhando aí para o final da sua vida. Então, essa renovação vai partir da gente. Então, hoje que a gente fala muito, né, de revitalização de igreja, parte muito da juventude. Não sei se alguém... Gente, eu não estou vendo o chat. Se alguém estiver mandando o chat, depois o Marcos Paulo faz uma apanhada aí que eu não estou vendo. Não, Mas tá vou prosseguir tranquilo. aqui. Lucas, Oi, quem está falando? o André, Oi, André, pode falar, meu amigo. eu estava vendo você falando a respeito, né, dessa questão das atividades, da interação dos jovens, e assim, eu estava até comentando no grupo que eu estava antes, né, a respeito assim da nossa denominação, por ser uma igreja a pioneira aqui no Brasil, né, em pregação do evangelho, ela é menos conhecida do que as outras, né? Quando você fala para alguém que pertence à igreja evangélica congregacional, o pessoal já diz logo, ah, aquela do véu, né? Aí você vai ter que contar toda a história para dizer que não é. Aí eu fico me perguntando, aonde foi que a igreja ela parou nesse sentido de parar de fazer eventos dentro da igreja e romper a barreira das quatro paredes e focar no povo que está lá fora? Porque, assim, que eu acho que faltou isso. Eu não sei se parou lá quando o Cali veio para o Brasil e depois o pessoal não quis prosseguir. Porque, assim, a nossa igreja, ela peca muito em relação a isso, principalmente na questão da interação das outras igrejas, né? Tô falando dos jovens, eu não vejo, assim, um projeto, pelo menos eu não tenho conhecimento de um projeto missionário voltado em relação ao público jovem também, né? Por exemplo, eu tenho um chamado missionário, e muitas vezes às vezes fiquei meio desmotivado com isso e muitas vezes negligenciei isso por conta dessa motivação que não se encontra dentro das nossas igrejas, né? Tem o Nilson Braga, mas o Nilson Braga acontece anualmente e assim são poucas igrejas que têm conhecimento. Quando a gente vai saber das inscrições, algo desse tipo, já está bem pertinho, né? E assim as inscrições são saem muito caro. E assim o que está faltando na nossa igreja é em relação a essa comunicação. Eu não sei se é o pessoal da União, que já são bem mais velhos, e assim, já está na hora de atualizar no sentido de colocar pessoas jovens à frente desses, para poder criar esse sistema, né? Como tem aqui essa reunião que nós estamos fazendo para tentar viabilizar algo de como romper essas coisas, para que algo flua melhor, porque assim, eu não sei, até mesmo no sentido de o que aonde foi que a denominação se perdeu nesse sentido, assim, se é em questão das lideranças locais, que não tem essa interação com as outras lideranças de outras igrejas, e aí não rompe para poder se comunicar com a igreja B, com a igreja A, para poder a gente ter essa interação. E aí a gente, né, os jovens, por exemplo, na minha igreja, os jovens eles ficam muito dispersos às vezes, mesmo quando a gente traz propostas de evangelismo, de atividades que não é imitar o mundo, mas trazer algo que é bem jovem, coisas que jovem gosta, que jovem se atrai, mas sem fugir da palavra, né? Sem fugir do contexto bíblico. E muitas vezes é barrado, isso aqui não vai dar certo. E aí os jovens acabam se desmotivando em relação a isso. André, isso que você falou, né, ele passa muito por aquilo que eu acabei falando, né, com a arte para todos, né, da organização estrutural que nós temos. Né? Se uma parte falha, seja o pastor local, ou seja a associação, ou seja a federação, ou confederação, união, enfim, todo trabalho parece que vai por água abaixo. Então, eu vejo que a gente, com o tempo, né, a gente ficou em desarmonia nessa estrutura. E aí, por exemplo, nós ficamos aqui muito tempo sem o auxílio da nossa federação, né, da qual eu faço parte. E hoje a gente tem muito mais envolvimento, porque eu comecei a fazer parte da liderança, eu comecei a fazer parte da federação, eu comecei a incentivar os jovens a fazer parte da federação. Então, assim, se todo mundo fizer a sua parte, com certeza a gente vai crescer, a nossa denominação vai realmente se desenvolver.
né? Mas enquanto Sim, sim. houver falhas na estrutura, né, seja por conta de A ou B ou C, realmente isso vai ficar um pouco complicado. Mas eu falo essas situações para vocês, né? Eu falo sobre os problemas que nós temos no congregacionalismo, sobre as coisas. Eu falo isso não para desmotivar vocês a continuar, não para que vocês desistam do ministério, não para que vocês saiam da igreja congregacional, mas para que realmente nós possamos juntos fazer um futuro diferente. Eu acredito muito, né? Marcos Paulo, a gente conversa bastante sobre ideias, futuro, né, do que a gente quer para a mocidade, do que a gente deseja, do que a gente ora. E assim, eu tenho visto nesses últimos anos muita coisa mudar do que eu conheci do congregacionalismo, do que tem caminhado para hoje. Né? A gente tinha uma confederação que não era tão ativa. Hoje nós temos, é, graças a Deus, não é porque eu faço parte, mas nós temos uma federação que tem bastante programações, bastante coisa para jovens. Nós fazemos workshop, tem os encontros com os líderes de federação, aí tem os eventos, como é que é, enfim, tantas atividades que hoje nós temos promovido, né, e a gente tem pensado com relação ao futuro, e que realmente, assim, eu vejo realmente os jovens congregacionais voltando a ter esse desejo de participar, de estar junto, de fazer acontecer, e então, assim, eu falo isso para vocês não para que tudo isso que a gente falou aqui, que a gente debateu das coisas ruins, não para vocês desanimarem, mas para que realmente essa transformação que a gente quer ver na nossa denominação parta de nós, né? Aquilo nem negócio, né? A mudança que a gente quer ver no mundo tem que começar da gente. Então, foi muito disso que aconteceu nesse ministério, né? nessa caminhada com o ministério. A gente não tinha apoio nenhum da FEMEC, a gente não tinha nenhum apoio da organização, né? da união, e a gente foi é, caminhando, a gente foi se desenvolvendo, né? Era como se fosse algo fora, né, da coisa, e hoje a gente está junto, hoje a gente está agregando. Então, assim, se a gente quer ver uma mudança, se a gente quer ver a gente precisa participar das ADRs, né, das Assembleias Deliberativas Regionais aqui da Comec, a gente precisa se envolver com a federação, a gente precisa se envolver com a nossa união, né, a gente precisa se envolver com a nossa união de mocidade, com a união com a ICB. Então, assim, assim, se todo mundo colaborar, se todo mundo fizer a parte, vai dar certo. Então, para isso, precisa ter uma mudança, precisa ter uma transformação. E que nós sejamos essa transformação que a nossa denominação precisa. E eu, assim, eu falo muito que eu acredito muito no potencial da nossa juventude, dos adolescentes, que também se reúne, geralmente dá muitas pessoas, né? Mas isso tem que partir de nós também algumas vezes, né? Então, eu sei que às vezes é ruim, que a gente se sente triste, né? Se sente decepcionado muitas vezes, mas que a gente possa persistir, né? E caminhar aí para um futuro diferente daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Amém, Lucas. E assim, realmente isso que você falou é verídico. Assim, eu, graças a Deus, assim, algum tempo atrás eu tive conhecimento da questão da UMEC, da Comec, e comecei a participar de alguns eventos, né? Como eu fiz o ILE, fiz alguns cursos de missões da denominação, também já conheço algumas pessoas aqui, né, que já tive contato, e assim, isso é importante, para tu ter uma ideia, essas informações que tinha da juventude e em outros locais, a gente não chegava informação porque aqui não tinha uma federação de jovens. Ela foi criada recentemente, da União das Igrejas Congregacionais do Piauí, de jovens do Piauí. Então, assim, ela foi criada recentemente. Então, assim, para que a gente justamente pudesse ter essas informações. Graças a Deus, isso está chegando até a gente, né? Está chegando até nós. E, tipo assim, eu, como hoje estou à frente, como líder de mocidade da igreja que hoje eu congrego, e assim, eu fico feliz e me envolvo com isso para que justamente essas informações cheguem. E aí, se, tipo assim, se uma igreja não fizer nada, não é porque não chegou a informação, né? Foi desinteresse da própria pessoa, de alguém, mas a informação chegou, né? Então, assim, eu fico muito feliz com isso, com a atitude de vocês, de estar promovendo isso para que
as igrejas de fato fiquem mais unidas, afinal, o propósito é um só, é o reino de Deus, né? Então, assim, o nosso foco é romper as quatro paredes da igreja, parar de fazer eventos para crente. É bom o momento de comunhão, mas tem que pregar a palavra para quem está perecendo, né? A gente vê aí o que está acontecendo no mundo, são sinais da volta de Jesus. Jesus está muito perto de voltar, e a gente não perca tempo se preocupando com coisas, não vou dizer supérfluas, mas assim, realmente fazer o que Jesus nos comissionou, que é ir por todo mundo e pregar a palavra, né? E ir atrás dos perdidos. Então, assim, eu fico feliz por vocês e espero que não pare, né? Continue esse avanço, continue essa comunicação entre as igrejas e com projetos lindos para que a gente possa alcançar muitas almas para Jesus. Amém, amém. E é isso, gente. Nós, sendo esse agente de transformação, né, que a gente quer ver na nossa denominação, né, a gente precisa se envolver no sentido de ser os futuros presidentes da denominação, futuros secretários, vice-presidentes, futuros pastores, formar pastores novos. Se realmente nós queremos uma mudança, nós precisamos se envolver com a obra, né? Então, eu vou deixar o Lucas falar aí, e aí depois eu preciso só terminar aqui minha apresentação, aí a gente abre mais um pouco para o pessoal falar. Mas é isso aí, gente. Essa troca é muito interessante. E se deixar, a gente vai até amanhã. Pode falar, Lucas. Boa noite aí para todo mundo. Eu cheguei quase agora porque eu estava tomando uma surra aqui para abrir meu microfone. É a primeira vez que eu uso o Zoom, sempre uso o Meet, enfim, mas vamos lá que não sei se já está no finalzinho aqui, a hora já está avançada. Eu quero parabenizar aí a direção da Comec, estou muito feliz quando eu vejo que os órgãos, toda vez que eu vejo que os órgãos denominacionais estão a favor do lado mais fraco, que é a realidade local. Então eu fico muito feliz, muito satisfeito, porque essa é a visão que eu tenho de que a gente precisa ser, de como a gente precisa ser, agir. Então, parabéns à direção da Comec, né? Que haja mais instrumentos para abençoar as realidades locais. E não sei se é um momento de eu falar isso, talvez possa ficar para amanhã. Eu não sei como que está muito bem as partes, né, a organização dos assuntos, mas só compartilhar aí com os irmãos que às vezes eu fico achando assim, eu me sinto uma voz sozinha, um cara meio doido assim, tipo assim, será que só eu que penso dessa forma? De que a prioridade é a igreja local, que a prioridade é a UMEC, que os órgãos denominacionais eles servem para servir as igrejas, que lá em 1913 algumas igrejas se juntaram e falaram assim, bora se juntar, porque juntos somos mais fortes, porque ó, a presbiteriana já tem uma denominação, a batista também, por que a congregacional não tem? E aí surgiu o nosso seminário em 1914. Então, assim, no meu âmbito regional, na minha federação, eu tenho ficado cansado, porque eu tenho me sentido uma voz sozinha. Não sei se hoje os irmãos vão conseguir me responder, mas talvez amanhã. Se eu estou errado, eu gostaria que os irmãos me falassem, não, realmente, as igrejas precisam trabalhar para o fortalecimento das federações e as federações estarem bem bonitas para o fortalecimento da Comec, né? Eu só acredito numa Comec forte quando as uniões locais estiverem fortes. Eu entendo que a Comec nada mais é ou melhor, as federações nada mais é do que a Comec é dividida em partes por regiões e assim as demais federações. Então, assim, eu não vejo muita diferença em Comec, em FEMEC, né? A confederação é a federação. O Brasil é muito grandão, né? Então a confederação ela precisa ser dividida, separada em federações. Da mesma forma, a união de igrejas. Nós não somos uma denominação, por mais que em algum sentido nós somos, né? Mas nós somos uma associação de igrejas. Então,
como o Brasil é grande, então essa associação de igrejas chamada ISEB, a gente vai setorizar ela através de associações regionais. Mas eu entendo que acaba sendo uma coisa só, ou seja, para não ficar falando federação, confederação, vamos lá, os órgãos denominacionais, eles precisam servir às igrejas locais, até porque quem alimenta a federação, a confederação, são as igrejas locais. O Marcos Paulo aí que está fazendo um excelente trabalho aí, o Xará aí, o Lucas Silva e os demais aí, não sei se o Xará, eu acho que é da igreja de Mococa, né, pastor Josias, e o Marcos Paulo, enfim, a diretoria, quem alimenta a diretoria são as igrejas locais, é onde a gente aprende. Então, enfim, falei demais aqui. Eu me sinto sozinho, porque eu estou sempre falando e parece que, não sei, dá a entender que a nossa estrutura está errada. Então, quando eu vejo um projeto da nossa ISB, da nossa Junta Geral, por exemplo, fazendo salmos e hinos com playback para abençoar as igrejas, eu fico muito feliz. E não o contrário. E não a gente querendo ser uma denominação, porque a gente não é e nunca vai ser, porque a nossa filosofia não é essa. Igrejas autônomas e independentes. É só isso. Falei demais. Tranquilo. Eu vou deixar a maior parte para o Marcos Paulo responder amanhã, né? Mas, ô Lucas, só queria te falar que acredito que se a gente abrir aqui para todo mundo falar, acredito que a maioria aqui vai se sentir da mesma forma que você sente, né? Uma voz muitas vezes sozinha, né? Mas, como eu tenho dito, né? Eu tenho visto muitas coisas mudarem, né? Eu fico muito feliz, assim, e eu geralmente gosto de acompanhar as federações no Instagram, então vejo uma federação que eu não sigo, estou lá, começo a seguir, porque eu gosto de ver os trabalhos se desenvolvendo, porque eu fico feliz pelo trabalho dos outros, né? Porque realmente é isso, né? Acho que eu vi a Milena aqui, lá da Coinonia, acho que ela estava aí, eles fizeram um trabalho bacana, então assim, e a gente tenta motivar um ao outro sempre, porque é realmente isso, entendeu? A gente precisa se unir, né? Porque acredito que um dos grandes propósitos de ser congregacionais é essa, né? A gente ser um, né? Da gente ter essa unidade, né? Tanto é que eu tive a oportunidade de pregar agora lá na primeira igreja de Nilópolis, no Dia do Jovem Congregacional, né? Que a gente comemorou no sábado passado, e a mensagem foi exatamente assim, né? Da gente ter essa visão de unidade, né? Que esse é um dos maiores projetos evangelísticos que Jesus nos deixou, é ser um, né? Que Jesus fala, né? Que quando que a gente possa ser um para que as pessoas possam saber que foi Deus que nos enviou, né? Que foi Jesus que nos enviou. Então, esse é o maior projeto, na vez, né? Esse é um dos maiores objetivos congregacionais, né? Buscar a unidade, buscar sermos um ajudando o outro, né? E realmente eu tenho visto as nossas reuniões que nós fazemos com líderes de federação, com líderes de UMEC, né, que esse envolvimento tem aumentado, né? Acredito que a galera hoje tem se envolvido muito mais. Falta muito ainda para a gente alcançar o que a gente deseja, né? Mas a gente já começa a vislumbrar um pouco do futuro, né? E acredito, eu gosto muito de contemplar isso, né? Então, como você falou, né? Você está parabenizando, né? E a gente realmente gosta de ver essas coisas acontecendo, né? Da galera se envolver. Com certeza hoje poderia ter mais sei lá, de 50 gente aqui na sala, não tem, mas glória a Deus por vocês estarem aqui. Porque é isso, o trabalho começa com 20, com 30, e a gente vai multiplicando, e a gente vai atingindo um ao outro. Eu vejo que algo que tem acontecido muito na nossa região aqui, a galera vendo uma federação ativa, uma federação trabalhando, fazendo, a outra federação, a outra igreja, né, outro MEC também tem o mesmo desejo e acaba, né, pegando ideias e trazendo os irmãos para ajudar aqui, ajudar ali. Então, assim, hoje, né, o nosso ministério aqui de Inconformados, né, tem uma igreja lá em São Paulo, capital, que ela pegou o formato de liderança que nós temos aqui e levou para a igreja delas. Então, assim, é algo não que traga orgulho, nossa, que legal, mas assim, é realmente a gente poder ajudar outras igrejas a se adaptar à realidade delas, aquilo que eles
precisam e tudo mais. Mas vamos seguir, que amanhã o Marcos Paulo vai falar mais um pouco, também não quero deixar ele sem nada para falar amanhã, deixar ele falar um pouquinho. E muito do líder, né, o líder de ministério, o líder da união de uma cidade, ele passa pela visão, aquilo que nós falamos. E quais são os benefícios da visão? Visão da clareza de propósito, traz um propósito para a união, aquilo que realmente, né, Deus quer, e também aquilo que o líder, né, daquilo que o propósito que Deus tem para o líder, estabelece prioridades claras. Isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes, aqui eu falo sem medo nenhum, a gente errou muitas vezes porque a gente não definia uma prioridade, o que a gente ia fazer, a gente queria fazer tudo ao mesmo tempo, e tudo ao mesmo tempo nada dá certo. Então, define prioridades claras, define padrões de excelência, né? Você começa a realmente, acho que aqui embaixo está, né? Que maximiza a produtividade, ou seja, você acaba funilando mais, né? Você acaba direcionando mais, então você acaba dando mais resultados, né? Inspira expectativas. Isso é algo muito bom, porque imagina, você está dentro de uma união de mocidade, dentro do ministério, e teu líder só está fazendo ali por fazer, porque tem que fazer, porque o pastor manda, mas ele não tem uma expectativa, não tem um caminho a seguir, não tem nada. Então, quando você tem essa visão clara, de onde você quer chegar, inspira expectativa, motiva o compromisso, porque todo mundo começa a engajar na causa, entendeu? Todo mundo começa a se engajar na causa. Maximiza a produtividade, amplia horizontes, você começa a ver as coisas de uma maneira mais ampliada, né? Não somente ali, mas assim, pensando mais além, alimenta a paixão pela causa, por Jesus, enfim, foca no alcance do seu máximo potencial. Então, a visão é muito importante, né, para esse começo, para esse início, para definir exatamente como que vai acontecer as coisas. Talvez ainda de forma pequena, de forma, uma pessoa só, mas se você já desejar, ou você ter a visão de ver 10 jovens ali, isso já é algo que vai definir por onde você vai caminhar. Ou se você quer ver um ministério forte de discipulado, você tem uma direção ali mais ou menos do que você vai caminhar, do que você quer daqueles jovens, daquela mocidade. Eu vou ter que passar alguns slides que não vai dar tempo de falar, né? Mas eu só queria deixar isso, que é algo que eu vi esses dias e que faz muito parte disso que nós estamos falando de visão. Que o líder ele tem que ser um sonhador. O líder ele tem que sonhar. O líder ele não pode parar de sonhar, de almejar algo, ou de imaginar aquilo que ele quer para o seu ministério, aquilo que ele quer para a sua união de mocidade. Um líder inesquecível é aquele que sonha grande e estica aqueles que estão ao seu redor. Se você é um líder que sonha grande, se você é um líder que é um sonhador, com certeza as pessoas que estarão ao seu redor, as pessoas que estarão te acompanhando, vão também esticar, elas vão crescer. Porque o líder, quando ele sonha grande, as pessoas que estão ao redor dele, elas também são motivadas, elas também são inspiradas, elas criam expectativas, elas se desenvolvem, né? Então, que nós possamos ser esses líderes, né, sonhadores, né, de continuar sonhando, mesmo que ainda a nossa realidade talvez não seja o que nós desejamos, o que nós queremos, mas sonhe grande, porque com certeza as pessoas ao seu redor vão ser esticadas, né, vamos dizer assim. Mas saiba que para sonhar grande, primeiro, precisa ter a humildade para começar pequeno, né? Então, se você quer ter um ministério forte, se você quer ter uma união de mocidade forte, comece com pequeno, comece com um pouco que você tem, comece com poucas programações, enfim. Não tenha medo de começar com pouco, né? Esse é o primeiro passo. Tenha paciência, porque é um processo. É um processo que demanda tempo, né? É um processo que nem eu falei, hoje, com 10 anos, a gente tem uma união de mocidade forte. Mas 10 anos atrás não era. 5 anos atrás não era como é hoje. É sempre um processo, né? E lembrando, né, que a continuidade desse trabalho, ela também precisa ser feita. Então, hoje, por exemplo, a partir do momento que eu entendi, né, meu chamado, né, assim, agora pessoal, né, já tinha treinado pessoas, já tinha um substituto para mim, eu saí, porque a gente não está aqui para sempre, né, eu preciso preparar sucessores, eu preciso focar mais na minha federação, né, que agora eu sou presidente, preciso ajudar outras igrejas também, né, focar também na confederação, né? Então,
E o novo líder, ele já pensa também no sucessor, já pensa na renovação, porque é isso que, que, que dá continuidade ao trabalho, e é o que eu falei desde o início, na minha federação, né, desde o momento que a gente se reuniu para fazer a chapa, eu falei, gente, eu estou aqui por um período já determinado, né, não vou ficar aqui para sempre, não quero ficar aqui para sempre, não quero ser aquele presidente FEMEC que é sempre ele, não tem ninguém interessado. Eu não quero, por exemplo, chegar aqui e só ter uma chapa, ou só ter poucas pessoas. Eu quero chegar aqui e ter duas chapas, ver um monte de gente querendo participar da FEMEC. Entendeu? É esse o nosso grande objetivo, que as pessoas queiram fazer parte desse processo, entendeu? Então, eu quero que essa diretoria que nós estamos hoje, que daqui saia o outro presidente, que daqui saia outras chapas, entendeu? E tá tudo bem ter outras chapas, não tem problema de não ter outra chapa. O importante é a gente se envolver com a obra, entendeu? E o que a gente precisa entender é que ter uma chapa oposta e tudo mais, não é trazer rivalidade, mas sim a gente crescer junto. Independente, que nem eu sempre falei, independente se a gente fosse eleito ou não, a gente ia ajudar de alguma maneira, entendeu? E né, as ideias que a gente tem, a gente ia levar como proposta, enfim, a gente tem que participar e tem que se envolver. Primeiro, esteja preparado para ser criticado, né? Esse também é um grande passo aí de um líder sonhador, né? Estar preparado para ser criticado, que a gente sabe que as críticas vêm e muitas vezes dói, né? Essas críticas, mas esteja preparado para ser criticado, porque elas vão vir, entendeu? E sabe o que a gente faz com as críticas? Absorve aquilo que realmente vai fazer a gente crescer e o restante a gente joga fora, entendeu? O restante a gente joga fora. A gente precisa aprender a lidar com as críticas também. E alguém que sonha grande também tem dor grande, né? Ou seja, tem sacrifícios grandes. Se você quer ser um líder sonhador, um líder de uma união de uma cidade forte, saiba que vai demandar de você mais esforços. A dor vai ser maior. Então, se você quer sonhar grande, então já saiba disso, que os seus esforços vão ser maiores, que a sua dor vai ser maior. Se prepare para isso. Né? Hoje, graças a Deus, nós temos a Comec está ativa, está fazendo treinamentos, está fazendo workshops, está fazendo bastante atividades. No passado, eu tive que buscar fora. E também não faz mal buscar fora. Né? Não faz mal, desde que você entenda que você faz parte de uma comunidade local e que é ali que você vai servir. Né? Então, eu busquei, por exemplo, do Jesuscope, que é um movimento, Jesuscope, não sei quem conhece, mas é um movimento que me ajudou muito no começo da minha caminhada, na parte de liderança, eles falam muito sobre liderança, né? Eles falam sobre essa questão de formar líderes, né? Então, me ajudou bastante. Tem o Ministério Eleve, que é da Igreja da Cidade, lá do Carlito Paz, que é comandada pelo Marcos Madaleno, que é um pastor de jovens, que inclusive tem até um livro chamado Ministério com Jovens, que é um livro que eu indico, que vai trazer ideias de, por exemplo, programações, o que fazer com o ministério. Então, isso tudo também auxilia. E outros livros que falam a respeito de liderança também, que vai alinhando. Tem aquele livro que fala sobre 8 hábitos de grupos saudáveis, que também fala um pouco sobre como liderar grupos saudáveis, né? E Marcos Paulo Nicolis, eu falei o nome do livro errado, mas acho que é esse mesmo. Então, a gente precisa se preparar, né? E lógico, né? Claramente, né? Bíblia, né? A gente não pode esquecer da Bíblia. Eu falo algo, assim, experiência própria. Como líder, tem muitas questões que eu só consigo responder hoje fazendo seminário de teologia, porque a gente tem a parte de psicologia, a gente tem a parte de filosofia, antropologia, sociologia, e questões de outras culturas religiosas. E como hoje um seminarista, eu estou muito mais preparado para responder essas questões que muitas vezes os jovens perguntam do que antes. Né? Então, assim, se você tem um desejo, eu indico muito a teologia, né? Mesmo que seja um curso de introdução, mesmo que seja alguma outra coisa, não um curso tão especializado, mas faça uma teologia, porque vai abrir muito a sua mente, no sentido de você entender um pouco mais desse contexto. Algo que eu falo bastante hoje a leitura, nós precisamos fazer uma leitura da juventude atual. Né? Hoje nós temos a última geração, que é a geração alfa, que é os adolescentes de hoje, que nasceram nessa era toda tecnológica e já sabem mais tecnologia do que alguém sei lá, que tem 20 anos. Né? Hoje uma criança já consegue mexer no celular perfeitamente, sem qualquer instrução, ou até mesmo sem conseguir
ler, mas ela já consegue fazer ali, mexer no celular, porque já nasceram nessa era, nessa época, né? Então, a geração alfa, ela está aí para a gente entender o contexto. E aí, nós precisamos entender o quê? Antropologia, sociologia, entender a sociedade, entender é, é, como que a sociedade se comporta, entender os comportamentos. Então, um bom líder, ele precisa estar, sim, preparado, não só biblicamente, mas também entendendo de outras coisas, para conseguir liderar o seu grupo. E, principalmente, um líder sonhador, ou um líder, né, de uma universidade, ele precisa ter cuidado com aquilo que pode destruir seus sonhos. Qual que é o que pode destruir seus sonhos? Pecado, né? Então nós precisamos estar sempre vigilantes, né? Por mais que nós estejamos compromissados com a obra, né? Tem aquele texto que diz, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque pessoas, por mais que você não saiba, pessoas estão olhando para você como referência, né? Eu sempre falo, se você um dia quer desistir, olhe para trás, tem alguém olhando para você. Tem alguém que está te olhando como uma referência, como exemplo para ela. Então, eu sempre falo para os jovens aqui, olha, tem adolescentes que inspiram em vocês. Então, tomem cuidado com o que vocês fazem, porque tem pessoas que estão olhando para vocês. Vocês são discipuladores, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. Vocês que estão à frente, tomem cuidado, que pessoas estão nos observando. A geração que está vindo aí, ela está nos observando. E o que a geração mais precisa. Isso não mudou desde quando eu recebi um chamado até hoje. O que não mudou, o que essa geração mais precisa é de referência, né? Tem uma frase, né, que fala o seguinte: nós precisamos ser formadores de heróis. Na verdade, é um livro, né? Nós precisamos ser formadores de heróis, né? Ou seja, nós precisamos não ser os heróis, mas sim formar heróis, né? Nós precisamos ter a humildade suficiente de entender que, por exemplo, a pessoa que vai me substituir, ela vai ser melhor do que eu, maior do que eu, entendeu? Nós temos que precisar preparar essas pessoas. Essa é a medida do sucesso, né? Esse quer ter um sucesso, né? Um sucesso bom, né? Não é aquele que traz um orgulho ruim, mas é realmente formar heróis, formar pessoas que vão ser o exemplo para outras gerações. Nós precisamos pensar nisso, né? Ser esses formadores de heróis. Tem a música do, acho que é Cazuza, se não me engano, que fala: os meus heróis morreram de overdose. Não é isso que a gente quer para a nossa geração, não é isso que a gente quer para os nossos jovens, para a nossa juventude. É esse tipo de heróis que o mundo tem formado, né? Hoje, ainda mais que essa área de influencer, de pastores famosos e tudo mais, é isso que tem se formado. Nós precisamos realmente ser exemplo e referência para a nossa geração. Nós precisamos realmente assumir um posicionamento de líderes e realmente ser engajado, se envolver, para que realmente nós possamos aí mudar a realidade de muitas das nossas igrejas. Gente, eu fico por aqui, que senão eu vou até amanhã e vou deixar mais para a Paulo amanhã, tá bom? Não sei se alguém tem alguma pergunta ou quer falar alguma coisa, mas eu encerro minha parte aqui. Eu não gostei de uma coisa. Você falou que era eu amanhã, aí não veio ninguém, entendeu? Não era para falar nada. Mas, gente. Amanhã, tá? Não, gente, eu sei que, assim, eu realmente estou com anotações, muitas informações aqui, foi muito bom ouvir Lucas, ouvir as interações também das pessoas, sugestões, e, assim, graças a Deus, a gente chegando, né, ao final da nossa primeira noite. Amanhã tem mais, vocês se afiem bastante, porque Lucas vai estar aí amanhã também. Qualquer coisa ele nos ajuda na segunda parte, né, desse workshop, que a gente separou em três pontos, né? É o visão, o plano e a ação. Então, hoje essa parte da visão, que ela é bem assim, o preparar, o que a gente passa na nossa cabeça, o que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente quer, para depois a gente ir em busca, e amanhã a gente começa nesse sentido. Antes de encerrar, é o seguinte, vamos ter a nossa famosa foto, já já, a gente vai ter a nossa foto, e a gente vai ter também uma
uma novidade. É... Recriar. É o seguinte, nós vamos encerrar foto. Vamos colocar no grupo aquele formuláriozinho de testemunho para vocês compartilharem com a gente o que que vocês acharam, sugestões sobre o nosso primeiro encontro, tá bom? O que que a gente vai pedir a vocês também? A gente vai pedir para nos ajudar quanto à divulgação desses 2 dias que ainda sobram. A gente vai tentar ainda hoje colocar a gravação, disponibilizar lá no grupo, para quem não assistiu amanhã poder ver, quem está aqui hoje também poder assistir novamente, trazer dúvidas amanhã, ocupar bastante aí o tema com o Lucas, e aí a gente rever, né, pontos que a gente precisam de aperfeiçoar. Para isso, gente, e vem um detalhe, nós separamos os presentes aqui em 3 grupos, 3 salas novamente. Nós não vamos separar vocês aqui, mas eu vou tirar um print e jogar no grupo. E aí são 3 salas. Essas 3 salas vamos separar em 3 equipes, né? Verde, amarelo e azul aí, que são as cores da nossa logo, da denominação. Não é por conta do jogo do Brasil, não vou dizer que está perdendo, porque eu não sei, mas, mas no formulário, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer um agrado para a equipe que conseguir mais inscritos, mais interações, mais respostas com a gente no último dia. Então, hoje, a gente vai dividir, vai botar no grupo os 3, já está aqui sorteado eletronicamente pelo Zoom, e já já a gente coloca lá no grupo. A gente vai ter o formulário do testemunho e a gente vai ter um plus. O que é um plus? Um formulário plus é para que vocês também enviem para a igreja de vocês, para as associações de vocês, e vocês já falam qual é a equipe que vocês querem que, ó, lá no final tem como você marcar, ó. Marque, eu sou da equipe da sala 1. Então, no final, vocês marcam, porque também a equipe que tiver é, mais, no caso, respostas marcadas, né? A gente vai juntar tudo aí na pontuação final. Deu para entender? Apesar do horário, todo mundo está claro e evidente. Então, fechou. Vamos lá para a nossa foto. Todo mundo está ok aí para a foto? Quem puder abrir a câmera aí em 2 segundos. Mais uma vez aí, fico feliz com a presença e participação de vocês. Se deixar, a gente segue mesmo, tá? Mas vamos, por hoje é só, né? 3, 2, 1. Cadê a foto? Eu acho que tem que tirar outra foto. Lucas, seu computador é maior, né, Lucas? Tá todo mundo na sua tela? Cabe todo mundo aí? Acho que a minha não cabe todo mundo, não. Só um momento. Ele tem um computadorzão. Gastando a beleza nossa. São 20 pessoas, né? Então, beleza, tem todas aqui. Deixa eu só colocar. Como é que coloca em tela É o máxima? vinho lá em cima. Canto esquerdo, canto direito superior. Aí, garoto. Vamos lá, gente. Então, um, no 2, no 3 e X. Vamos ver se ficou boa agora. Mas, pô. Você falou X e a gente respondeu tudo.
X tudo de fome. Carlos, você que está aí com fome, você ora pela gente, você está mais perto de Deus. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e amado Pai, nós, os teus filhos, Senhor, estamos aqui para adorar o teu nome e bendizer ao Senhor. E te pedir, Deus, que o Senhor nos dê essa visão, Senhor. Uma visão clara e uma visão determinada, Senhor, daquilo que o Senhor tem planejado e definido para que cada uma de nossas UMECs possam viver, Senhor. Esclareça essa visão no nosso coração, na nossa mente, para que cada um possa sonhar e sonhar alto diante disso, Senhor. Que essa visão possa nos dar o discernimento e o foco para que nós possamos trabalhar com todo amor e carinho para a glória do Senhor. Que o coração de cada um de nós, Senhor, possa ser impactado e aquecido, Senhor, com o desejo e o anseio por ter uma visão que possa glorificar o Senhor e desenvolver mais e mais pessoas para o reino do Senhor. Que corações saiam daqui, Senhor, desejosos em cumprir esse desejo e essa vontade e assim trabalharmos juntos, Senhor, para que o reino do Senhor avance e que juntos nós possamos contribuir nessa grandiosa obra, como aqueles que trabalham na seara do Senhor, levantados pelo Senhor através de resposta de oração de outras gerações que oraram pedindo para que mandassem mais ceifeiros, mais trabalhadores. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Tá ótimo, gente. Valeu, boa noite. Qualquer coisa pode mandar lá no Zap. Um abraço. Tchau, gente. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. A MP está aí ainda? Estou aqui. Mas você não viu que eu te falei que Eu a vou encerrar foto... aqui, peraí, que eu vou encerrar a gravação. Onde é que para a gravação? Stop.